Olá, pessoal. Estamos aqui reunidos nesse momento muito importante que é essa fala para o Vem Brasil. O Vem Brasil é efetivamente um marco na educação, não só para a etnomatemática, mas um marco em geral para a educação, porque ele representa, primeiro, o reconhecimento que etnomatemática foi para frente. Etnomatemática deu certo. Está sendo usada e trabalhada em todo o mundo e Vem Brasil é uma prova disso. Nós temos gente participando aí nos 4 cantos do mundo, todo lugar participando. Então, etnomatemática é uma coisa que pegou e que está aí para ficar e para evoluir e para ampliar todo o seu alcance como formação de um futuro feliz. O segundo aspecto que eu destaco como importante desse Vem Brasil é a ampla utilização de tecnologia. Seria impossível fazer um Vem Brasil se não tivesse esse recurso da tecnologia digital, de informação, de comunicação, etc. Essa nova tecnologia permite que a gente se aproxime e possa estar junto, o mundo inteiro, todos os participantes. Dificilmente a gente conseguiria fazer um congresso internacional tão abrangente quanto deve ser esse Vem Brasil. Dificilmente a gente faria isso se não tivesse toda essa tecnologia. Então, repito, 2 coisas que eu destaco. Primeiro, a importância do tema, que é etnomatemática. E segundo, a importância do meio de realizar esse evento. É óbvio que essa ideia pode ser adotada em todos os setores do conhecimento, pode ir para as artes, pode ir para os esportes, pode ir para a educação em geral e deve ajudar que a gente tenha todos participando de uma mesma espécie humana, uma humanidade que se localiza em vários lugares. É possível que isso, nós esperamos, e é nosso desejo, que isso leve ao verdadeiro conceito de humanidade. Uma mesma espécie tentando lidar com condições que escapam ao nosso controle. Condições meteorológicas, condições ambientais, ciclos geológicos e agora os vírus, essa pandemia do Covid-19. Não é novidade, vírus existem desde que vida surgiu, eles sempre procuram se localizar em organismos mais complexos e se transferem de organismos mais complexos de um indivíduo para outro. Então, não é novidade. A questão é que esses vírus se tornaram mais ativos, mais agressivos, à medida que essa transferência de um organismo complexo para outro é facilitado porque nós vivemos todos muito juntos, muito próximos. E é mais fácil para o vírus passar de um para outro se a gente estiver próximo. Bom, uma proposta, e é o que está sendo feito hoje em todos os países do mundo,
alguns com alguma resistência, mas em todos os países do mundo, é esse isolamento para que a gente se encontre menos, para que a gente não tenha aglomerações, para a gente que não dê oportunidade para esse vírus passar com facilidade de um indivíduo para outro. Ora, esse tipo de atividade, esse tipo de, vamos dizer, deixar o vírus incapaz de exercer toda a sua função, que é passar de um organismo para outro, isso aí, claro, há um paradoxo, porque se nós falamos em humanidade, e o conceito de humanidade diz todos estarmos juntos, todos nos abraçarmos, todos convivermos em reuniões importantes, família, esporte, artes e uma série de coisas, tudo isso exige proximidade. E o vírus nos diz, ai, que bom, proximidade é o favorável para mim. E nós temos que lutar contra o vírus, evitando proximidade. Isso cria aí um paradoxo muito difícil de resolver. Como é que nós vamos fazer isso? Estamos fazendo agora, graças aos meios de tecnologia que permite que a gente esteja junto estando distante. Felizmente, os vírus que entram no computador não são vírus Covid-19. Ainda eles não aprenderam a entrar no computador. Então vamos esperar que ele não consiga. Nós conseguimos, porque de todas as espécies vivas, nós somos aquelas com muito maior capacidade de criar, de fazer coisas novas, de explorar coisas novas. Como a gente faz tudo isso? Baseado em quê? Baseado em conhecimento de várias áreas, vários tipos de conhecimento, e toda a história nos mostra que o fundamental em todas as manifestações de conhecimento é um conhecimento de natureza matemática. Nós aprendemos a observar, a comparar, a classificar, a organizar, e a partir daí é que surge o conhecimento matemático. É óbvio que se nós começamos observando, vamos observar o que está por perto, que é o nosso ambiente natural, que é o nosso ambiente cultural e social. Nós começamos a observar o que está por perto. E, a partir daí, fazemos comparações, classificações, ordenações, mensurações, quantificações, inferências. Isso é a base de conhecimento matemático. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer cultura, todas as manifestações que a gente chama matemática têm essa trajetória. Observar, comparar, classificar, ordenar, mensurar, quantificar, tirar conclusões, isto é, inferência. Isso aí aparece sempre, em todas as culturas. Portanto, não é possível, eu acho impensável, quando você pensa em humanidade, privilegiar exclusivamente um pedaço desse planeta, que é aquele que estava em torno da bacia do Mediterrâneo,
da Europa, se expandiu pela Europa, pela Ásia, pela África e para todo mundo, pelas Américas, mas é aquele que se expandiu. E aqueles que já estavam, o que acontece com esses? São as etnomatemáticas. Elas não podem ser ignoradas, porque elas fazem parte da história de todo aquele grupo que se localizou, não se sabe quanto, historicamente, não se sabe quando, e geograficamente, em determinados locais desse planeta. Ela é tão válida, tão importante, quanto aquela que se originou naquela região do Mediterrâneo, etc. Essa que se originou na região do Mediterrâneo se desenvolveu numa certa direção. Essa direção é o conhecimento científico. Maravilha, maravilha. E esse conhecimento científico, a natureza dele, a possibilidade que ele dá de deslocamento mais amplo, mais rápido, etc., se expandiu pelo mundo todo. Aquele conhecimento que estava em cada lugar permanece. E na hora que esse conhecimento que vem de fora e chega num certo lugar, que é chamado, no caso da matemática, é o que é chamado matemática acadêmica, ela não pode afogar, eliminar, rejeitar a que já estava lá. E essa é a ideia principal da etnomatemática. Essa ideia principal da etnomatemática é que faz com que a gente olhe em todos os ambientes naturais, sociais, culturais, que é o que eu chamo em todos os etnos, para saber como em cada uma desses etnos se desenvolveram as técnicas de observar, de comparar, de classificar, de ordenar, isto é, os matema em cada um desses etnos. E as técnicas que se desenvolveram nos diferentes etnos é o que a gente chama as ticas. As ticas ou técnicas, em vez de falar técnicas, eu falo uma abreviação, uma coisa mais simples, tica, de matema naquele etno específico. Isso vem desde a história desse grupo, desde as origens desse grupo, e tem sido o elemento básico para que eles tenham evoluído ao longo da história e se mantido em avanço durante a história, e está lá, permanece. Agora, a chegada do outro etno, daquele grupo que era o que chegou a expandir pelo mundo todo e conquistar, chega, é diferente. Todos são diferentes. A diferença não quer dizer um elimina o outro. A diferença quer dizer os dois se integrarem e produzir algo integrado e melhor. É este o grande realização do Vem Brasil. Promover esse encontro que deve resultar em algo melhor. Vamos superar essa grande crise que é essa pandemia do Covid-19 e esperamos ter um mundo melhor, uma humanidade mais feliz. Muito obrigado, gente. Olá, é um prazer muito grande estar com vocês hoje
E hoje muito maior, porque hoje nós temos um presente e uma presença especial aqui. Então, trataremos mais profundamente do papel que o professor de matemática exerce hoje na educação básica. E para tratar disso, nada melhor do que hoje o mais respeitado, renomado professor na área. E o que é melhor, né? Talvez o mais citado, o mais conhecido de vocês, dos teóricos na área de educação e na área de matemática e também na área de educação matemática. Então, hoje nós estamos recebendo o licenciado e bacharel em matemática, doutor em matemática, professor emérito da Unicamp de São Paulo e orientador da pós-graduação da PUC de São Paulo, para tratar exatamente de qual o papel do professor de matemática hoje. Essa pessoa que está nos presenteando com a sua presença, porque é um presente, está aqui espontaneamente para que consiga passar para o país inteiro, para todos que estão nos assistindo, uma mensagem diferente deste papel que o professor tem. Então, recebam com todo carinho o professor Ubiratã D'Ambrosio. Bem, muito feliz de estar aqui. Que bom. E aí, Muito esse bem. papel do professor de matemática hoje, tão difícil, né, professor? É difícil, não deixa de ser. Difícil é o momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. É um momento de muita angústia para os adultos, muita angústia para os jovens. Nós vivemos com ameaças de guerra, ameaça de degradação ambiental, ameaça não, degradação efetiva, uma degradação ambiental. Nós encontramos áreas de conflito, as cidades estão ficando cada vez mais violentas, há uma violência que começa a penetrar todos os setores da sociedade. Tudo isso tem a ver com educação. E como educadores, nós podemos preparar um futuro melhor, porque os nossos alunos hoje, essa criançada que frequenta as nossas escolas no fundamental, já os mais crescidinhos no médio, e mesmo aqueles jovens que vão para a universidade, quer dizer, são eles que vão viver e decidir nos dias do futuro. Quer dizer, em 20 anos, quem vai estar em comando da sociedade, 20, 30 anos, são justamente esses que estão hoje sob nossa responsabilidade nas escolas. Então, a nossa responsabilidade como educadores perante o futuro acho que não há necessidade de elaborar mais sobre isso, todos entendem essa coisa. A questão mais crítica, uma questão que muitas vezes a gente não para o suficiente para pensar. Nesse contexto, nessa grande responsabilidade que nós temos como educadores, qual é o papel do educador matemático? Quer dizer, como a matemática se encaixa nessa necessidade que nós temos de preparar um mundo mais feliz, um mundo que esteja em paz, um mundo que não seja tão agressivo com o meio ambiente, um mundo onde as relações entre as pessoas sejam uma relação de, se não harmonia, amor, amizade, pelo menos harmonia e respeito. Como nós preparamos isso? Qual é a nossa função como educadores matemáticos na preparação dessas gerações do futuro? Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos como educadores matemáticos. E aí você falou agora do amor, né? E eu lembrei agora de um poema de Fernando Pessoa, que nós dizemos assim: o amor é uma companhia. Quando a gente ama, a gente não consegue estar sozinho, né? Claro. E talvez educar partindo de um matemático, isso emociona muito, né? Emociona muito. E às vezes pensamos assim: o que é que a matemática tem a ver com isso? Né? E contraditório, porque
A matemática tem a ver com tudo. Tudo. Então, se tem a ver com formação de tecnologia, construção de equipamentos, Claro. tá? Tem a ver também Tem com a a ver construção com da tudo paz, isso. da harmonia. Claro. Sim. E qual é a dica que você dá assim, para os nossos estudantes Esse é o... a respeito desse papel que eles terão? E muitos já têm. Muitos estudantes daqui, estão exercem na sua ação isso. com esse espírito. Exatamente. Né? O que eu acredito que a grande maioria dos nossos professores, em todos os níveis, sente isso e tem essa responsabilidade e quer se desempenhar muito bem nessa missão. Mas, muitas vezes, aqueles que são os professores de matemática, eles acabam, às vezes, sendo mais fascinados pela matemática do que por esse componente de amor que caracteriza o educador. A matemática, como disse um grande matemático do século passado, do século XX, Bertrand Russell, numa das frases importantíssimas que ele tem, ele diz: a matemática é fria e austera, precisa e rigorosa, como uma estátua de mármore grega. Não tem dúvida, ele está se referindo àquela precisão, aquele rigor que caracteriza a matemática e que ninguém pode negar. Agora, uma estátua de mármore, onde está o amor dessa estátua de mármore? Aonde que ela está exalando a sua humanidade? Não, ela é fria. E isso é o grande perigo que a gente corre com essa estrutura lógica e formal que a matemática nos apresenta. Agora, por trás dessa estátua tem o poder de criação de um homem e tem a responsabilidade pela criação, né? Exatamente. É isto que a gente tem que, de algum modo, praticar como educador. Quer dizer, é o fazer. Não é simplesmente o admirar, o reconhecer e o repetir aquilo que está feito. E assumir as responsabilidades por nossas criações, por nossas construções. Claro, e fazer. Então, matemática, ao contrário do que muita gente erroneamente pensa, matemática não é só saber. Matemática é saber e fazer. E é um fazer que deve estar muito presente na hora que nós estamos sendo matemáticos, seja sendo matemático como criança de 6, 7 anos, seja matemático como um doutor fazendo pesquisa. Agora, Esse fazer é um fazer que em muitos, pelo menos nos momentos iniciais, exigem mão, exigem trabalho manual. A manualidade na matemática é uma coisa que deve comparecer. Isto afeta profundamente a maneira como nós conduzimos as nossas aulas nas escolas de fundamental, médio e até nas aulas de faculdade. Agora eu vou discordar de você, pode? Verdade? Ai, que bom. É porque você falou assim, muitos pensam que a matemática é só um saber. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a maioria das pessoas faz matemática. E poucos acham que ela só é um saber. Porque a maioria utiliza a matemática no fazer diário. Ah, sem dúvida. Então a maioria faz. Tá Quem bom. só considera o saber é a minoria. Dou a mão à palmatória. Quer dizer, isto, efetivamente, o Paulo Freire tem uma frase linda que eu gostaria de repetir aqui para vocês. O Paulo Freire, numa entrevista que ele deu há uns 5, 6 anos, talvez um pouco mais, um pouco antes, ele deu essa entrevista e ele dizia: eu quando estava na escola fui muito mal em matemática, eu era um mau aluno em matemática. Não que não fosse mau aluno, eu era dedicado, mas não ia bem na matemática, não conseguia. E olhava para os outros colegas que iam bem na matemática como se eles fossem gênios. E cada vez pior em matemática. Hoje, nessa idade avançada, o Paulo Freire dizia, eu sinto que eu sempre fui e sou um grande matemático.
No meu dia a dia, desde a hora que eu levanto, me preparo para sair, eu saio e vou trabalhar e tudo isso, eu estou sendo matemático. Isto é, todo ser humano é matemático. É matemático. O problema é ele descobrir na escola que ele é. E a escola, muitas vezes, abafa essa qualidade dele ser matemático. A escola, muitas vezes, entope o aluno com técnicas, com coisas formais, onde vai esfriando essa beleza da matemática e transformando a matemática nessa estátua fria que é essa construção. Este é, eu acho, o grande obstáculo que nós temos na educação matemática, que se reflete no baixo rendimento. Porque as provas, os provões, os exames são baseados em simplesmente verificar se aquela parte formal, aquela parte estruturada, foi bem assimilada pelo aluno. Muitas vezes ela não é assimilada pelo aluno, por quê? Porque o aluno não vibra com aquilo, ele não sente emoção, não sente que aquilo é parte do fazer de todo o dia dele, o que ele costuma, de certo modo, praticar em todos os seus momentos. Isso eu acredito que seja efetivamente uma das grandes dificuldades que a gente está tendo. Para ter uma ideia, né, nós passamos, né, então, o professor D'Ambrosio talvez não saiba, esse trabalho que ele está citando aqui com o Paulo Freire, pouco antes de morrer, nossa intenção é porque tem uma parte que o Paulo Freire fala, sentir-se matemático. Né? Exatamente. Então, é preciso que nós, enquanto cidadãos, né, nos sintamos matemáticos. Exatamente. E ele não se sentia matemático. Pois é. E é a implicação que isso trouxe para o trabalho social brasileiro. Exatamente. Porque ele levou muitos anos somente vendo como se alfabetizar fosse só a língua materna. Exatamente. E esqueceu da matemática, porque ele não se sentia matemático. No momento em que ele reconheceu que a natureza dele, como a natureza de todo ser humano, coloca a matemática como uma das nossas manifestações de vida, uma manifestação essencial, nesse momento ele começa a dizer, não é só alfabetizar, você tem que ser matematizado também para ser um indivíduo livre, um indivíduo em pleno exercício da sua capacidade intelectual e material, óbvio. Esse eu acho que é um momento muito, muito importante toda a educação matemática. Quando a gente reflete sobre educação matemática, essa é uma das coisas muito, muito importantes que nós, de algum modo, devemos incorporar no nosso fazer como educadores matemáticos. Hoje, professor, eu sei que o senhor está na Bahia, né, por conta da discussão da transdisciplinaridade, né? Como você falou, o professor, ele tem o matemático, ele tem uma viagem mesmo de pensamento, como se a formalidade fosse tudo. E a transversalidade precisa ser muito, muito delicado o tratamento com essa transversalidade, né? De que forma você sugere que nós possamos falar disso, mudar a atitude, a postura, essa postura nova do professor? Como ele pode ter uma postura que privilegia, obviamente, o conhecimento matemático, porque ele é professor de matemática, mas dentro de uma questão maior, de uma questão holística, de uma questão de paz mundial, de uma questão ética, de uma questão de justiça? Você dá essa... Na verdade, toda a nossa existência, como seres humanos, o que nós devemos entender e como nós devemos manejar a nossa vida é o nosso relacionamento com a natureza, o nosso relacionamento com o outro, o nosso relacionamento conosco mesmo. Nós temos que nos conhecer, nós temos que conhecer o outro, nós temos que conhecer a natureza e temos que saber como que esses elementos se relacionam. Bom, nesse processo, nesse desafio de saber como que eles se relacionam, o que são as disciplinas? Matemática, ou física, ou geografia, ou gramática. O que são essas disciplinas?
Essas disciplinas não são mais do que auxiliares num problema muito maior que esse relacionamento. Agora, esse relacionamento tem que ser com um relacionamento de respeito. Eu não posso encontrar o outro e ter com o outro algum tipo de relacionamento construtivo se eu não tiver respeito pelo outro. E aí eu começo a me detalhar em aspectos do conhecimento e de comportamento do outro para chegar ao momento de dizer, não, você não sabe nada disso. Isso é uma falta de respeito total, porque todos nós sabemos as coisas básicas da vida. Bom, o que na educação nos ajuda a perceber esse quadro maior? Que o maior é isso, é o nosso relacionamento. Nós sabemos o que nós somos. Nós somos capazes de ter controle sobre nós mesmos. Controlar as nossas emoções, controlar as nossas angústias, não ser violento. Bom, eu não gostei de uma coisa, por que eu vou reagir com toda essa violência? Não, eu faço isso de algum modo controlando esse meu comportamento. Eu relaciono com o outro, entendendo a cultura do outro. Tudo isso aí é o principal no nosso relacionamento, como se na nossa condição, na nossa vida como ser humano numa sociedade. Isto é o grande objetivo da transdisciplinaridade. Nós devemos, para fazer isso, assumir o quanto nós sabemos de cada uma das disciplinas e pôr tudo isso a serviço de algo maior. Como que isso se reflete na nossa prática? O que pode ser um professor de matemática transdisciplinar? Puxa, você está falando professor de matemática, você está lembrando a disciplina. Como professor de matemática, nós podemos ser transdisciplinares? E acho que esse é um dos grandes desafios que nós estamos tentando agora entender um pouco melhor e praticar essa transdisciplinaridade numa educação eminentemente ligada a uma disciplina, e aí aparecem os métodos de trabalho em sala de aula que eu acho que devem ser destacados. Essa é uma boa oportunidade para destacar esses métodos. Por exemplo, a etnomatemática. O que diz a etnomatemática? A etnomatemática diz que diferentes povos, diferentes grupos, diferentes culturas têm a sua maneira própria de fazer matemática. Ora, no momento em que você reconhece isto, você está dando um passo em direção ao respeito. A etnomatemática é essencialmente o respeito pelo outro diferente através do conhecimento matemático. Um exemplo de como essas coisas se manifestam de forma diferente, não só em diferentes culturas, não quer dizer, nós, baianos e paulistas, nós somos irmãos, somos brasileiros. No entanto, eu saio de São Paulo com o horário, chego aqui com um horário diferente. Ora, o que quer dizer isso? Bom, o que está envolvido aí é um problema matemático importantíssimo, talvez uma das primeiras reflexões matemáticas na história da humanidade, que é fazer calendários e sistema de contagem de tempo. E o sistema de contagem de tempo está ligado ao movimento dos astros, ao Sol. Quer dizer, seria um absurdo, não justifica fazer aqui um horário de verão, como é extremamente justificado quando você vai para o Sul. Esse é um exemplo de uma etnomatemática que pode ser trabalhada na sala de aula. Conversa com a criançada. Por que aqui o horário não muda e lá em São Paulo muda? Comece uma reflexão desse tipo. E eu posso multiplicar esses exemplos. Eu tenho um aluno agora fazendo pesquisa exatamente sobre calendário, duração de dias, como eles distribuem numa tribo da Amazônia. Vou falar algumas coisas. Pelo que eu ouvi aí de tua fala, uma é de que o homem tem um privilégio de poder fazer escolhas. Claro. Né? E que essas escolhas determinam o futuro. Né? Exatamente. E como educador, temos não só o privilégio de fazer escolhas, mas parece que a responsabilidade de fazer escolhas certas. Né? Certo. Além disso, você falou de etnomatemática, que é uma coisa
muito importante, porque nós trabalhamos com gente do país todo. Nós chegamos aqui no vídeo, damos agora no período de horário verão dois horários. Né? O horário de lá, o horário de cá. Uma coisa muito... nesse trabalho existe essa diferença. Porque mudou a nossa história de vida, né? E, ao mesmo tempo, eu moro num lugar em que... Por isso que eu falei naquela hora, muitos fazem matemática e poucos, né? Porque eu moro num lugar em que o nível de escolaridade das pessoas é baixo. Então, eles ficam constrangidos. Veja o poder da matemática, né? Nesse calendário que nós temos, quando chega o horário verão, eles defendem o horário de Deus, que é o horário que nós estamos, né? E a força que isso tem, e vai formando essa cultura, e essa cultura, essa cultura. Então, o papel que esse professor exerce na formação de novas culturas, como você citou o calendário, eu peguei essa... Acaba o seguinte, aquilo que você ensina na escola, com a responsabilidade de educador, tá? Pode incutir um valor dominante que acaba sendo assimilado. E outro dia eu vi você falando na tua palestra, se você acaba achando que aquilo é certo, que aquela norma é certa, é aquela que está certa, como foi mesmo que você falou? No caso da matemática, isso é particularmente grave. Super. Porque todo mundo só vê essa matemática como absoluta. Não há espaço para outros fazerem isso. Virou até de Deus. Pois é uma matemática. Exatamente. Ficou no horário de Deus. E eu acho que isto cria no indivíduo que vem de um outro sistema cultural, de uma outra comunidade, de um outro ambiente em que o dia a dia dele é diferente. Tudo. De repente ele chega na escola e é colocado para ele um sistema novo, que, como você disse, é divino, vem de Deus. Vem de Deus. Na verdade, é o sistema que vem do poder. Isso. E esse poder exerce quase que equivalente a um divino, quer dizer, esse poder é incontestável. O poder é que nos manda fazer isso. E ele aprende a fazer as coisas que subordinam todo o fazer dele à vontade e ao desejo do poder. Enquanto ele, como indivíduo, como ser humano, como criança, ele tem as vontades dele, tem o interesse dele, ele gosta de fazer uma determinada coisa. Sobretudo quando você trabalha com os pequenos, jogos. Que jogos que eles gostam? Eles gostam de jogos que estão ligados ao seu dia a dia. Não quer dizer que eles não fiquem fascinados pelo novo, pelo eletrônico. Eles vão ficar fascinados por tudo isso. É natural. A gente fica fascinado, eu fico fascinado com a possibilidade de uma viagem, passar uns dias na estação interplanetária. Quer dizer, isso tudo fascina. Uhum. Por outro lado, eu não posso esquecer das minhas raízes, aquilo que me dão confiança própria, respeito por mim e pelos meus vínculos históricos. Não. Isto é fundamental. Então, quando eu falo em etnomatemática, muita gente diz, não, mas o que o sujeito vai fazer com essa etnomatemática? Só Paulo Freire podia ter dito isso, não se sentir um estrangeiro dentro de sua própria cultura. Exatamente. Quer dizer, o que ele vai fazer com essa etnia? Ele vai saber que ele tem raízes. E ele vai crescer, a árvore que vai crescer, claro, fazendo coisas, vai ser um engenheiro aeronáutico, vai ser alguma, mas aquela árvore só pode se manter em pé se ela tiver boas raízes. Uma árvore sem raízes, no primeiro vento ela é levada. E o que a gente espera com essa recuperação da matemática que você faz na sua infância, na sua comunidade, na sua profissão, é reforçar raízes. Eu tenho alguns alunos que trabalham com matemática das profissões. Então eles vão, por exemplo, entre os pedreiros, a criançada que está trabalhando com na escola, querem fazer alguma coisa que tem a ver com aquilo que eles estão acostumados a fazer no dia a dia.
E famílias de pedreiros mandam os filhos para a escola. Nós destacamos e damos importância para a ação da criança ligada àquilo que os pais fazem. Tem uma tese feita em Rio Claro de uma moça que trabalhou, Adriana Malafon, que trabalhou com filhos de borracheiro. Quando ele chega na escola, ele não se desliga de ser filho de um borracheiro que trabalha na oficina do pai. Como que aquilo que ele faz na oficina do pai tem algo a ver com aquilo que ele está aprendendo na escola. Isso exige do professor de matemática uma grande flexibilidade. É o educador transdisciplinar, né? Exatamente. É o educador que deve ter flexibilidade para sentir aquilo que está na preocupação da criança, porque a criança na escola não esquece que a vida dela é em casa, ajudando o pai. Como que ele vai relacionar isso? Acho que esse é um grande desafio que nós temos. Como que se resolve isso como na formação de futuros professores? Como se faz isso na formação de futuros professores? Olha, o que nós estamos fazendo é bastante coisa ligada à pesquisa. Pesquisa, você vai falar, bom, que pesquisa? Bom, a pesquisa que criança faz na sua vida, no seu dia a dia. Então, nós, em algumas práticas, o que a gente faz é falar para a criança, bom, você mora no ambiente onde tem seus pais, amigo do seu pai, seu vizinho, eles são pedreiros. O que eles utilizam de conhecimento matemático para ser pedreiro? Como que eles medem? Como que eles contam os tijolos? E aí chega na escola, a criançada traz informações que eles recolheram do ambiente deles. Isto é pesquisa. Sim. Eles vão trabalhar vão fazer uma tarefa, uma lição de casa, com trabalho de campo. E ali eles vão anotando coisas que eles vão perguntando para os pais, perguntando para os vizinhos, para os amigos, vão numa obra, pergunta para você, faz uma série de anotações. E na sala de aula, o professor trabalha esses resultados da pesquisa feita pelos alunos. Isto é formar um indivíduo que é transdisciplinar, uma criança transdisciplinar, uma criança pesquisadora, procurando descobrir um novo e não aprendendo a repetir o velho que lhe é dado pelo professor. Esse é um exemplo de uma prática que nós temos feito muito lá nas meus alunos. Na última vez que eu te vi falar, né, você falou muito isso. Nós queremos lidar com a nova geração em cima dos valores nossos, porque nós achamos que nós somos padrão de valor de tudo. E aí, em matemática, é o que mais me apavora, e tudo errado. Resultados terríveis, né, desemprego, uma série de problemas. Exatamente. E os nossos valores são os melhores. São esses valores que devemos levar e impor às crianças e à nova geração. Né? E aí esse novo trato. Mas depois eu vou te pegar em outra coisa, viu? Jeito. Muito bem. Tá? Eu acho que essa questão do velho e do novo é uma das coisas mais fundamentais que a gente tem em educação. Educação é o encontro de duas culturas. Uma cultura que vem do velho, do professor, do jeito que é formado em certos padrões, e é o encontro da cultura do novo. O novo que ainda sente que ele tem a responsabilidade de fazer um mundo que ainda não existe. Com certeza. E a gente já está... O que eu queria é o seguinte, aproveitar aqui, né? Porque quando a gente fala, houve uma fala dessa, né? E eu acho que você também já se pronuncia dessa forma, muita gente pergunta assim, será que ele tem algum vínculo religioso, né? Alguma fé à parte? Será que ele está utilizando a máquina, a tecnologia para pregar alguma coisa nova, né? Que não deixa de ser pregar alguma coisa nova, e aí sempre tem essa cautela. Então eu queria que você desse uns exemplos, umas situações práticas de ensino fundamental, de ensino médio, que mostrasse o seguinte, que matemática não é só formal, matemática também é o fazer, né? E que todos podem, que todos... Vou começar com
exemplo meu, quando eu, jovem, recebi a primeira classe formal em que eu era professor. Eu tinha 20 anos, isso é em 1952, e eu já vinha dando aulas, mas aula particular, aula de substituição, mas com 20 anos eu recebi a minha primeira classe na qual eu era responsável para dar um curso. Naquele tempo era muito formal, o programa era por lei, era obrigado a cumprir o programa, e havia uma fiscalização muito grande do MEC, o inspetor visitava as escolas, via se a gente está cumprindo o programa. Então, no primeiro ano ginasial, ali o que podia ser crianças com 11 anos, eu tive que ensinar coisas como comprimento de circunferência, o número π. O que eu vou falar do número π? Eu estava terminando a minha licenciatura, sabia um monte de matemática sobre isso, mas como que eu ia passar isso para a criançada? Como ia passar isso para a criançada? Aí o que se passou, eu falei, vamos fazer uma brincadeira. E falei para as crianças trazerem nas próximas aulas, trazerem barbante, trazerem algumas rodinhas, trazerem um tipo de equipamento que seria, de algum modo, um equipamento utilizado na sala de aula. E pedi para as crianças, vamos ver, você tem uma rodinha aqui, faça uma medida do diâmetro dessa rodinha. Enrole uma cordinha em torno dessa rodinha e veja qual é a medida da cordinha. Aí vai um outro no quadro negro e escreve. Fazer uma tabelinha, escreve ali no quadro negro qual é o diâmetro, qual é o comprimento, qual é o diâmetro. E aí nós fizemos uma divisãozinha e verificamos que tudo ficava em torno de 3 e pouco. Nenhum número preciso, nada. E com isso eles perceberam uma certa regularidade naquelas contagens, naqueles cálculos. E, olha, isto me permitiu, ou abriu um espaço para que eu falasse no número π, que é uma coisa tremendamente difícil, a constante que relaciona o comprimento da circunferência com o diâmetro. Meus caros, vocês escolheram uma profissão maravilhosa. Posso falar isso porque com meus quase 74 anos, comecei a dar aula, eu acho que tinha bem uns 17 anos, e durante todos esses anos, durante toda a minha vida, um momento de trabalho, ir para a escola, para dar aula, sempre se tornou para mim um momento de grande realização. Eu acho que dá para a gente fazer as críticas que são necessárias para a melhoria da nossa profissão, para a melhoria do nosso trabalho, por maior reconhecimento, mas não há dúvida que o nosso reconhecimento pelos alunos, pelo que a gente faz, pelo futuro deles e pelo futuro nosso, porque o que eles fizerem vai se refletir no nosso futuro também. O que nós podemos passar para eles é extremamente satisfatório para a nossa atividade. Eu, como professor, durante todo esse tempo, professor de matemática, é a disciplina apontada por muitos como a mais difícil do currículo, a pior do programa. Os alunos acham que vão sempre mal, eles têm medo de matemática. Na verdade, é possível que eles tenham muito medo de matemática,
porque a gente faz uma matemática, a gente trabalha de uma forma amedrontadora. Nós damos pouca voz ao aluno no que se refere ao fazer matemático. Matemática é muito espontânea. Agora, as pesquisas mais recentes sobre as espécies animais, não só espécies humanas, mas as espécies animais, todas elas parece que têm uma pequena uma manifestação matemática inicial. E o ser humano é eminentemente matemático no seu comportamento. Quer dizer, parece que o cérebro humano é feito adequadamente para a matemática. Mas que matemática? Não essa matemática formal, essa matemática rígida, essa matemática que caracteriza muito do nosso fazer como professores, não essa matemática formal. Não quer dizer que essa matemática não seja acessível a muitos, não seja importante para praticamente todos, é muito importante, mas aquela matemática que parte do indivíduo, uma matemática espontânea, uma matemática que é olhar para o mundo que o cerca, olhar para as coisas que estão em seu redor e, a partir daí, fazer relações, comparações. Isto é fazer matemática. Fazer matemática é, essencialmente, ser capaz de classificar, de organizar coisas. Então você pega um conjunto enorme, você organiza aquilo, você classifica e, eventualmente, você conta, você mede. E assim o fazer matemático vai se tornando mais e mais elaborado. Eu acho que se a gente na sala de aula conseguir seguir esse processo, olhar e ver matemática em praticamente tudo que nos cerca, andar numa rua, numa cidade, e reconhecer que esses edifícios têm uma forma que é uma forma de natureza matemática, que as estradas, as ruas, são, na verdade, curvas que são traçadas com um certo objetivo, que é de um ponto ir de um ponto a outro, ir de um ponto a outro da maneira mais rápida possível, que é o conceito de uma reta, que encontra obstáculos no caminho, portanto você tem que fazer uma curva. Quer dizer, tudo isto é fazer matemática espontaneamente, pelo indivíduo, pela sociedade, pelo grupo. Não esquecer que esse fazer matemático é do indivíduo, o indivíduo é que pratica, mas qualquer prática individual ganha sentido se ela for socializada, se ela for parte de uma prática social. E a matemática, que é uma coisa individual, ela tem o seu grande sentido como elemento cultural se ela for pensada como algo social, envolvido em toda a sociedade. Então, não esqueçam que nós somos indivíduos, mas a nossa existência só se justifica pela existência do outro. E ser humano é lembrar que o outro é essencial para a nossa vida. Isto é verdade no nosso dia a dia, isto é verdade como na nossa família, no nosso convívio, isto é verdade na nossa profissão. Nós nos justificamos como professores pelos nossos alunos. Amor pelos nossos alunos é algo sem o que não há boa educação. Levem esse meu pensamento, vindo de toda essa minha experiência de vida e de profissão, como uma mensagem para que vocês encontrem nessa profissão momentos muito, muito felizes.